Agradeço mais uma vez o convite da 16ª URI para estar aqui com vocês. Mais uma semana espírita, no qual nós faremos algumas reflexões a respeito desse tema, análise comparativa dos dois livros, o Transição Planetária e o Brasil, Coração do Mundo, Fato do Evangelho. As nossas reflexões vão estar ligadas sempre aos livros, evidentemente, e nós vamos fazendo retirada de alguns pontos para a gente fazer algumas reflexões. Nós começamos então com quem deu o livro primeiro. Quem nos comenta que deu o livro? Então, de uma certa maneira, quem lê o livro tem um pouco de paciência, porque eu vou entrar no livro, né? Eu vou começar a fazer alguns comentários a respeito do livro. E, em cima desses comentários, nós faremos algumas reflexões. Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda faz um trabalho a respeito das viciações, dos alertas e das necessidades da transição planetária em relação aos seus habitantes. Obrigado. Ele vai falar sobre as viciações, fará alertas, trará necessidades, mas o mais importante, ele traz uma mensagem de esperança neste livro. Quais então são as viciações? Ele vai dizer, então, no livro, que os espíritos agem por instinto. Os espíritos encarnados agem por instinto. Estão ligados, essas ações instintivas, ao aspecto da preservação da vida. Muitas vezes comete-se em alguns desatinos em função dessa preocupação que as pessoas têm, os seres encarnados, da preservação da vida. Acontecem alguns desatinos também em relação à reprodução, às funções sexuais do espírito. Quando você tem o sexo sem controle, sem o acompanhamento, sem aquilo que nós entendemos como sendo a coisa sadia. A própria violência está ligada à defesa da existência material. Muitas vezes, os espíritos encarnados, os homens, quando eu falo homem, estou falando da humanidade, não do sexo masculino, né? Do gênero masculino. Muitas vezes essa violência está ligada à defesa da existência material. Está ligado, muitas vezes, à agressão que nós poderíamos evitar através do diálogo. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Para Uso Diário. O espírito é Joanes e o autor quem psicografou, Raul Teixeira. Eu não me recordo agora qual é o número do capítulo, mas é o menos importante. Mas neste livro, Joanes fala a respeito de não passar recibo. E o que é não passar recibo? Ele vai fazendo toda uma argumentação dizendo que existem espíritos desencarnados que se comprazem de brincar com as pessoas. Não são espíritos talvez maus, mas são espíritos brincalhões. E eles se comprazem em fazer com que as pessoas se digladiem, as pessoas se machuquem com palavras. E ele então vai fazendo todo um trabalho, toda uma argumentação a respeito desta situação. E num determinado momento deste capítulo, ele diz o seguinte, que esses espíritos então, vendo que as pessoas estão predispostas a serem intuídas para essa situação, eles então vão atuando. E Joanes fala de uma maneira muito interessante, que eles vão jogando iscas, e a gente vai pegando. Exemplo. Eu dou muito exemplo.
uma parte da minha vida profissional, eu fui professor. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo para que a gente possa entender na essência o que está sendo colocado em termo conceitual. Então vamos dar um exemplo que seja isso que o Jones fala em jogar iscas e que nós vamos pegando. Muitas vezes nós estamos predispostos a uma discussão. E a discussão aparece, já repararam? A gente está predisposto e ela vem. Quando a gente se encontra com alguém e esse alguém sintonizado com esta faixa vibratória nos dá a oportunidade de arrumarmos uma discussão. Nos dá a oportunidade de sermos grosseiros, de sermos mal educados. E a gente sempre se pergunta, nestas situações, vamos partir do princípio que nós estamos do outro lado, recebendo essa má educação, essa agressividade, essa falta de educação. A gente sempre pensa que o outro é mal educado. E muitas vezes a gente responde no mesmo nível. Ou seja, a pessoa é mal educada comigo, eu sou mal educado com ela. Mas não fui eu que iniciou a má educação, essa relação de má educação naquele momento. Isso aconteceu porque o outro foi mal educado comigo. Então Jones coloca exatamente esse aspecto, que nós deveríamos pensar duas vezes. Porque se eu respondo uma má educação, ou uma má educação, eu não posso reclamar do outro. Eu também estou sendo mal educado. Então é isso que ele trabalha, o não passar recibo. É o não dar o troco daquilo que eu recebi. No sentido negativo, evidentemente. Porque quando nós recebemos amor e devolvemos amor, isso é o melhor que pode acontecer. Mas nós estamos falando aqui, nesse sentido, do passar recibo, nessa linha de que a gente sempre tem uma desculpa para as nossas ações em função do que o outro faz para nós. Então nós deveríamos ter esta reflexão. E o Jones vai trabalhando isso muito bem. Porque muitas vezes essa realidade é em função do prazer que determinados espíritos têm de induzir-nos a esse tipo de comportamento. Nós deveríamos pensar, todas as vezes que aparece uma oportunidade dessa, que a gente pudesse pensar antes de retribuir. E é isso então que Manuel Filomeno de Miranda está colocando nesse livro Transição Planetária. Ele fala que muitas vezes a agressão poderia ser substituída pelo diálogo e que infelizmente na maioria absoluta das vezes isso não acontece. Muitas vezes das acusações e o silêncio que nós poderíamos fazer. E aqui eu vou contar um caso muito interessante que vai fazer com que nós possamos entender isso. Por que a gente muitas vezes entra nesse processo da fofoca? Muitos de nós, eu estou dizendo aqueles de nós que eu digo, é a humanidade sempre, estou dizendo nós que estamos aqui, porque espírita não é fofoqueiro. Certo? O espírita, às vezes, ele comenta a vida alheia, mas com o intuito de ajudar. Né? Mas lá fora, a fofoca pode causar grandes problemas. Porque muitas vezes uma palavra mal falada, mal entendida, ela pode desencadear grandes problemas. E muitas vezes a gente faz isso com a humanidade sem o intuito, às vezes, de prejudicar. Mas a gente acaba prejudicando. Por que isso acontece? E aqui eu vou contar uma história que eu disse para vocês. Quando eu fiz um curso, há alguns anos atrás, um curso na área de pedagogia, eu fiz mestrado, tem uma matéria chamada semiótica, que é como o nosso cérebro interpreta as situações. Não do ponto de vista neurológico, porque evidentemente não éramos ali médicos, não tínhamos ali a formação médica para fazer esse tipo de análise, mas do ponto de vista pedagógico. Né? Então a professora, nós éramos 20 alunos na sala de aula, a professora pegou 10 alunos e colocou fora da sala. Dos 10 alunos que ficaram na sala, ela contou uma história. Pegou um dos alunos que, como voluntário,
E ela contou uma história para esse aluno. E esse aluno tinha a possibilidade de perguntar quantas vezes fosse necessária para que ele pudesse entender muito bem a história. Podia perguntar, ela repetiu, e foi até a hora que ele disse: não, agora estou tranquilo para poder passar a história para frente. Então, a experiência era: esse aluno contaria a história que ele ouviu para um aluno que vinha de fora. Só que a regra do jogo a partir daí era diferente. O aluno de fora só ia ouvir a história uma única vez. E teria que pegar essa história e contar para um segundo aluno que não estava ouvindo a história, porque os outros alunos estavam lá fora isolados. Então, o primeiro aluno contou a história para o segundo aluno, o segundo aluno para o terceiro para o quarto para o quinto e o nono para o 10º aluno. Pergunto: a história era a mesma? Não. Nós estamos falando de a origem da história, ela foi muito bem fundamentada. As pessoas que ouviram a história e passaram para frente eram pessoas que tinham um bom nível intelectual, mas mesmo assim a história não foi a mesma. Lógico, ela tinha pontos de contato, mas não era a mesma história. Por que isso acontece? Porque cada um de nós tem uma maneira de interpretar. Cada um de nós tem algum tipo de formação que faz com que eu entenda determinada palavra de um jeito. Determinadas palavras para nós têm um significado que não necessariamente para o outro que está ouvindo tem o mesmo significado. Então nós podemos, ao repassar uma história para frente, a gente pode estar dando a nossa cor, o nosso entendimento, o nosso interesse, o nosso desejo. Então é por isso que Manuel Filomeno de Miranda fala neste livro que nós devemos tomar muito cuidado com as acusações, muitas vezes mantermos o silêncio. O ressentimento e ódio que desencadeiam grandes tragédias, as condutas arbitrárias, são aquelas condutas nas quais muitas vezes nós damos dois pesos e duas medidas. Nós tratamos algumas pessoas de um jeito e outras pessoas naquela mesma condição de uma maneira diferente. Então ele está colocando essa violência em função dessas condutas, dessas situações que eu coloquei para vocês. É a contradição das atitudes. Quantos de nós, humanidade, temos atitudes contraditórias? E aqui vai mais um exemplo muito simples. Quem de nós aqui temos filhos, ou temos netos, ou temos sobrinhos? E quando a gente está cuidando deles, passando para eles uma educação, nós nos preocupamos em dizer a eles que eles devem ser honestos, devem falar a verdade. É isso que a gente faz? Nós queremos o melhor para ele. E quantas vezes, num domingo à tarde, eu estou sentado no sofá assistindo o meu futebol, a minha novela, seja lá o que for que nós estejamos vendo, toca o telefone. E de alguém que quer falar com a gente. E nós estamos tão ligados àquilo que nós estamos fazendo, estamos vendo, e a gente fala: diga que eu não estou. O que fica na cabeça da criança? O meu discurso ou a minha ação? A minha ação, óbvio. Porque é o meu exemplo que fica. Então nós vamos entendendo neste processo que essas contradições elas vão criando dificuldades. Tem inversão de valores. Fala também, quando ele está dizendo ali das viciações, ele vai dizer quais são as fontes de dores.
que muitos de nós, humanidade, temos. Quais são elas que ele vai relatando? A primeira delas são as loucuras. As loucuras de ação, não as loucuras patológicas. Essa é um outro processo, que não nos cabe entrar aqui, que ele também não entrou no livro. Mas ele fala das loucuras que a nossa sociedade atual tem, quando ela valoriza o ter em relação ao ser, quando ela valoriza as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E nós vamos percebendo que as pessoas que vivem nesta condição para atender aquilo que o outro deseja que eu faça, ou aquilo que a sociedade espera que eu faça, eu me atrapalho, eu escolho o caminho errado. Porque eu sempre digo, quando nós planejamos algo, esse algo dá certo, nós temos duas possibilidades: deixar para lá ou nos frustrarmos. A frustração vai levar a uma série de ações no nosso organismo que vão levar, que podem levar inclusive ao suicídio. Os transtornos depressivos, a drogadição. Um fato que há uns dias atrás, fazendo na casa espírita, sou coordenador de grupo de estudo, nós estávamos falando a respeito do corpo, dos cuidados do corpo e com o espírito. E eu estava pesquisando para a gente poder falar sobre esse assunto. Surpreendentemente, eu fui atingido por uma informação. Eu sempre achei que pessoas ligadas às drogas fossem os jovens. E existe uma grande parcela de pessoas acima de 60 anos ligadas à drogadição. Porque a gente acha que o jovem ainda na busca, na ansiedade dos seus desejos, das suas vontades, das suas ilusões, dos seus sonhos, muitas vezes vão por esse caminho. Mas por que uma pessoa, um indivíduo de 60 anos ou mais, vai por esse caminho? Seguramente está ligado às frustrações. Seguramente ligado às frustrações. Que no final de uma existência, em função daquilo que não conseguiu, os seus sonhos não realizados, fogem pelo caminho da drogadição. E aí, se nós quisermos aqui agora trabalhar esse tema, nós poderíamos aqui ficar mais de uma hora, ao invés de até as 3h30. Até as 3h30, porque até as 4h30 e depois até as 6h30. Nós poderíamos trabalhar agora quais são as consequências disso para o corpo e quais são as consequências disso para o espírito. Porque quando eu adiciono estas substâncias no meu organismo, eu estou afetando a minha energia vital. Eu estou abreviando o meu tempo de existência na Terra. Eu estou consumindo energias que poderiam ser aplicadas, consumidas em atitudes, em ações muito mais nobres. E aí, quando se chega ao tempo da vida, nós passamos para o outro lado da vida, que vamos vivendo. E lá nós seremos recebidos como suicidas indiretos. E aí nós poderíamos aqui citar nosso lar, André Luiz, comentando o período em que ele esteve no umbral, dizendo que ouvia chamá-lo o tempo todo de suicida. E ele vai então refletindo, mas eu não tirei a minha vida. E aí então, quando ele é levado ao nosso lar, quando ele tem lá uma conversa com o Dr. Henrique de Luna, no capítulo 2, se eu não me engano, em que é feito ali uma consulta médica. E o Dr. Henrique de Luna mostra a ele uma série de situações que confirmam a condição dele de suicida, indireto, mas de suicida.
vai comentar a respeito dos seus problemas de comida, excesso de comida, excessos de bebida, desvios na sexualidade, porque ele teve sífilis. E vai comentar um aspecto que está ligado àquilo que eu disse agora há pouco do Espírito Joanes. Ele era uma pessoa extremamente agressiva, explosiva, egocêntrica. Então, na sua troca de energias com as pessoas, quando estava discutindo, quando estava mandando, as pessoas tinham medo dele, ele absorvia essas energias negativas. E isso o leva a antecipar o seu retorno ao mundo espiritual. Por isso que ele foi considerado um suicídio direto. Nós estamos aqui ainda na drogadição. O sexo desvairado, a falta de ética, só nós olharmos o que acontece no nosso país hoje, infelizmente, em que aqueles que deveriam cuidar do nosso povo estão preocupados em cuidar de si mesmos. A desconsideração pelos direitos humanos, natureza, animal. Nós somos reencarnacionistas. Portanto, nós aqui retornaremos, se Deus quiser. E o que nós encontraremos? Eu sempre brinco que talvez a garrafa plástica que eu joguei hoje na natureza vai encontrar na minha próxima reencarnação. Tanto tempo ela fica na natureza para ser degradada. Quais são os alertas que Manuel Filomeno de Miranda faz no livro? Ele fala sobre os flagelos, porque na verdade o livro Transação Planetária ele vai comentar numa parte do livro, ele vai comentar sobre aquela tsunami que aconteceu na Ásia há alguns anos atrás, em que pereceram quase 300 mil pessoas. Então ele está trabalhando ali o conceito do flagelo. Poderíamos aqui agora também fazer um trabalho especificamente sobre as expiações coletivas. Como é que a espiritualidade trata esse tema? Como é que os espíritos se reúnem? Por que é que se reúnem? As condições. Aí a gente vai entender porque quando um avião cai, a gente vê histórias depois de pessoas que estavam naquele voo e não o pegaram por alguma razão. O trânsito atrasou, teve um problema na reunião, o carro quebrou e não pegam aquele voo. Enquanto que outros que não deveriam pegar aquele voo, como aconteceu há uns anos atrás, naquele avião da TAM que saiu de Porto Alegre e foi para São Paulo e que pousa em Congonhas, cruza a pista e vai do outro lado da avenida. Pessoas que pegariam o voo seguinte, mas como terminaram a reunião mais cedo, quiseram voltar mais cedo e pegaram aquele voo. E pereceram naquele voo. Então nós vamos entendendo neste processo por que é que isso acontece. Mas Manuel Filomeno de Miranda fala sobre um outro aspecto muito interessante do aspecto dos flagelos, que é esse despertar da solidariedade entre as nações. Porque esse evento de flagelo faz com que a gente que não pensa, eu falo de novo, humanidade, ela não pensa em ajudar os outros em condições normais. Mas quando nós vivemos uma realidade dessa, essa vontade de ajudar, ela aparece se apresentando de uma maneira muito efetiva. Eu me lembro há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, naquela grande enchente que teve em Santa Catarina, em que os órgãos de comunicação pediam que levassem água, cobertores, roupas, alimentos. E eu moro em Curitiba, próximo do quartel central do Corpo de Bombeiros. Tinha fila para ir lá entregar a sua doação. Quando normalmente a gente não gosta de ter fila, a gente
detesta ficar em fila. Mas naquele momento, era muita gente doando. Então era uma fila enorme. Na frente da minha casa, assim, no meu prédio, era uma fila enorme de pessoas esperando para fazer a sua doação. Então é esse aspecto que Manuel Filomeno de Miranda fala a respeito dos flagelos, que despertam a solidariedade entre as nações, especificamente pelo evento do tsunami, porque logo a seguir, não sei se vocês se recordam, logo a seguir da comunicação daquele evento, as nações começaram a mandar alimentos, vacinas, água, que é o grande problema. E também tem como consequência o apressar o despertamento das consciências. A gente, a humanidade, tem uma visão de que nós somos indestrutíveis, que nós não vamos morrer. Lê do engano. Nós sabemos que todos nós um dia retornaremos ao plano espiritual, sem nenhuma dúvida. Quando nós retornarmos, o que é que nós vamos apresentar? Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Experiência de Quase Morte. Alguém leu? Não, esse é um médico americano. É um médico intensivista, trabalhava na UTI de um hospital nos Estados Unidos, e que, em um determinado momento do seu trabalho, ele começou a ouvir pessoas que falavam a respeito de uma experiência que tinham tido. Eram pacientes que estavam na UTI e que, em função das suas doenças, eles entravam em processo de quase morte. E os médicos, então, faziam todos aqueles procedimentos de ressuscitá-los para atender aquela condição clínica que ele estava tendo naquele momento. E interessante que depois ele ouvia que algumas pessoas diziam o que os médicos tinham conversado, quais eram as atividades que eles tinham feito. Eles sentiam que saíam do corpo e ficavam na altura do teto do quarto, avaliando o que estava acontecendo. Depois descreviam. Descreviam também que depois eles entravam num túnel de luz. E no final desse túnel, eles encontravam seres diferentes, que alguns eram conhecidos, alguns parentes que já tinham desencarnado, ou pessoas que conversavam com eles como se os conhecessem, mas que eles não tinham lembrança de quem eram essas pessoas. E que por alguma razão, ao término dessa experiência toda, eles eram recuperados, ou seja, voltavam à vida. E esse médico fala que todos os pacientes que tiveram essa experiência, quando voltaram à sua vida normal, ficaram diferentes, encaravam a vida de uma maneira diferente, encaravam a vida muito mais viva no sentido da grandeza, no sentido das relações, do que quando eles entraram naquela condição. Conta o caso de um rapaz que era uma pessoa que valorizava o ter, sacrificava a família para que ele pudesse construir tudo aquilo que ele desejava. Mulher, filhos. E quando ele retorna dessa experiência, ele percebeu que tudo isso era ilusório. Porque a única coisa que se leva desta vida são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas relações. Aí vamos de novo lá naquilo que Joanes fala. Quando eu tenho a oportunidade de devolver uma má educação com uma boa educação, quando eu tenho a oportunidade de devolver uma
não fraternidade com caridade. É isso que nós levamos, é isso que nós apresentaremos do outro lado da vida, o dia que chegar a nossa hora. Usamos nossos bens, mas também aqui faço um registro que é muito importante. O Espiritismo em nenhum momento fala que nós não devemos lutar para termos as coisas, as melhores coisas. O que o Espiritismo nos alerta é que devemos tomar cuidado com o que nós fazemos para obter essas coisas. É lícito e justo que, se eu tenho condições de ter um carro melhor, que eu tenha, morar melhor, que eu more, que eu tenha condições de ter uma casa na praia, uma casa no campo. Se eu tenho isso, ótimo. Mas só cuidado com o que a gente faz para conseguir isso. Quando a gente acompanha, volto novamente a comentar, a gente acompanha o que está acontecendo no nosso país nesse momento, em que pessoas, para terem bens materiais, desviam merenda escolar, desviam dinheiro da saúde. E quem se utiliza do hospital público sabe do que nós estamos falando. A Federação tem um hospital psiquiátrico. Nós sabemos o que a gente faz para poder atender aqueles pacientes que lá adentram e o que a gente recebe por esse trabalho desta área da saúde. E quando a gente vê tanto dinheiro desperdiçado. Manuel Filomeno de Miranda fala então que, neste livro, Transição Planetária, que os missionários estão chegando, que contribuirão na tecnologia, na ciência, na filosofia, na religião, na política, na ética e na moral, trazendo uma nova mentalidade, uma nova educação e a solidariedade, porque ele entende que, nessa observação que faz, que através dos bons exemplos haverá o arrastamento da humanidade para essas qualidades que nós estamos mostrando. Que o homem ainda permanece na sua situação de agressividade e indiferença emocional. Fala das necessidades que nós temos que buscar a elevação no sentido da eliminação das nossas imperfeições, na transformação dos nossos valores. Existe um trabalho de Raul Teixeira em que ele trabalha, uma palestra que ele trabalha essa transformação. Como é que se dá essa transformação? Então ele vai trabalhando ali uma série de situações. Daqui nós também não vamos nos aprofundar muito, nós não temos tanto tempo assim. No qual, e eu vou dar talvez alguns exemplos para facilitar, ele fala, tem uma transformação que é uma transformação efêmera. É uma transformação na qual eu estou na condição tranquila, alguma coisa acontece e eu me transformo, mas a hora que essa coisa que me afetou termina, eu volto à condição anterior. Por exemplo, sou uma pessoa tranquila, uma pessoa normal, mas eu tenho, num determinado momento, um problema no meu cálculo renal. Quem já teve cólica renal sabe do que nós estamos falando. É uma dor insuportável. Então a pessoa que está sob a ação desta dor, ele normalmente ficará irascível, normalmente ficará sem paciência, normalmente ficará agressivo. Mas ele não é assim. Terminado essa situação, ele expeliu a pedra e volta à condição normal. Passa a se virar uma pessoa educada, uma pessoa tranquila, uma pessoa de bom trato. Então essa é uma transformação que ela sai e volta à condição anterior. Ou seja,
avança e volta. Tem uma outra transformação, que ele chama de transformação intelectual, na qual, através do conhecimento, eu vou saindo de uma condição A para uma condição B. Eu adquiro conhecimentos e me posiciono diferente. Existe uma outra transformação, que é aquela na qual ela começa trabalhando dentro de mim, e que eu vou começar a me transformar, a me modificar, só que ainda depende de algumas condições. Eu vou dar um exemplo fácil para a gente entender. Nós estamos vivendo já, acho que hoje ou amanhã, nessa primavera, né? Hoje. Daqui 3 meses começa o verão. Daqui 3 meses começa o outono e depois o inverno. Então, nessas trocas de estação, normalmente as meninas olham o seu armário, os homens também, né? Começa a ver que é o seguinte: mas nessa estação agora, essa cor não existe mais, não é mais moda. A cor, o modelo, o tamanho, a forma, seja o que for. Como eu sou homem, eu vou dar o exemplo de um homem. Mudança de estação, eu vou lá no meu armário e vejo lá que tem roupas que eu quero tirar de lá, porque eu preciso colocar roupas novas lá dentro. E aí eu pego um paletó que eu tenho lá há muitos anos. Lembra aqueles paletós que eu tinha uma bola que parecia uma asa delta? Eu estava vendo um dia desses no programa da televisão, falando sobre os anos 80. Tá? Era uma coisa, você começa a olhar aquilo, meu Deus, eu usei isso. Eu sou daquela época, né? Minha juventude estava lá. Era um paletó que tinha uma gola. Não, era gola mesmo, era uma gola que vinha até aqui. Era desse, é mais antigo do que você está falando. E aquilo, se pegasse um vento de jeito, você saía voando, parecia uma asa delta. E aí então a gente pega aquilo lá e normalmente, para onde a gente leva roupas que a gente quer dar? Bazar beneficente. Bazar beneficente da casa espírita. Vamos saber do nosso lado, né? A gente pega aquela roupa e leva para a nossa casa espírita para lá. Quando eu faço isso, o que eu espero daquele que vai receber aquele paletó? Que ele me diga o quê? Ele não usa. Não, ele vai me dizer obrigado, certo? É o que a gente espera. Eu vou levar uma roupa para na casa espírita para dar para um necessitado, materialmente falando, e eu espero que ele diga muito obrigado. E se ele não disser? Porque a gente sempre acha que pobre não tem gosto, não tem manequim e não tem tamanho de pé, certo? Isso é que normalmente sempre acontece. As pessoas acham que pobre não tem bom gosto, que o pobre não tem tamanho de pé, não. Então, com o sapato 40, ele vai usar o sapato 40 se ele usa 32. Ou a gente dá um sapato 32 e ele usa 35. E a gente acha que quando nós dermos isso, ele vai agradecer. Se ele não agradecer, eu tenho 2 alternativas nessa condição. Primeira alternativa, dizer para ele: desculpe, mas eu vou dar para outra pessoa. Correto? Ou eu posso ter uma atitude negativa no sentido: é mal educado, nunca mais mal agradecido, nunca mais eu te dou nada. Então, essa transformação que eu gostaria que ela acontecesse, porque eu estou fazendo caridade e eu acho que o outro tem que aceitar a caridade do jeito que eu quero, e uma condição que é contraditória àquilo que eu espero, não houve transformação. A transformação verdadeira é aquela na qual acontece de dentro para fora, independente daquilo que eu receba de fora para dentro. Essa é a verdadeira transformação. Isso é o que o Espírito Chaves fala no Paraíso Diário. Não importa se o outro é mal educado, não seja mal educado. Você não seja mal educado. Ele vai educar com você, mas você trate com educação. O outro é agressivo com você, você não seja agressivo com ele.
Então essa é a verdadeira transformação, na qual nós nos transformamos intimamente. E a partir desse momento, não importa os impulsos que eu tenha do lado externo, eu não vou me modificar, porque eu estou consciente que eu necessito daquela transformação, da superação dessas condições, através da busca dessa elevação que Manuel Filomeno está falando de transição planetária. O crescimento intelecto-moral, isso já foi subejamente conversado, para que nós andemos no sentido dessa linha do crescimento do instinto para a inteligência, para a consciência e para a intuição. Nós ainda vivemos muito instinto e inteligência, mas ainda temos muito pouco humanidade falando, consciência e intuição. A mudança mental, moral e emocional, como já falamos bastante. Então, Manuel Filomeno de Miranda está descrevendo ali o local onde foi a reunião, uma coluna chamada Redenção, do Departamento de Educação e Saúde Integral. Ou seja, a tsunami aconteceu, os espíritos morreram, as pessoas morreram, mas nem todo mundo desencarnou. Então, Manuel Filomeno de Miranda foi convidado para fazer parte desse trabalho. E o espírito coordenador do trabalho era um espírito da origem de uma constelação chamada Órion, da constelação de Touro e das Pleiades. Ele veio prestar serviço a convite de Jesus. Qual era a tarefa então? Primeiro, a operação de socorro aos desencarnados pela tsunami de dezembro de 2004. Contributo à reencarnação dos novos obreiros de outra dimensão cósmica. Quem leu o livro sabe do que eu estou dizendo. Quem não leu, o livro tem basicamente, na minha opinião, tem 3 partes. Uma parte que é a introdução, que é muito rica. Depois ele vai tratar do aspecto da desencarnação da tsunami, vai contar as histórias, o que aqueles espíritos tinham, aquelas vinculações, o que aconteceu no momento que estavam fazendo esse trabalho da desencarnação daqueles espíritos, das ligações que os espíritos tinham com aquele local, e ele vai escrevendo uma série de coisas, como muitos livros que nós lemos a respeito de situações como esta. E a terceira parte é essa reencarnação de novos obreiros, espíritos já de uma outra qualidade espiritual, de outro local, estão reencarnando na Terra já, para que sejam aqueles precursores dos bons exemplos, para que através dos bons exemplos nós avancemos na senda do bem. Mas só um pouquinho, esse promotoria que está tendo aí, pode ser algum já estão já? Veja, eu diria, isso é o Marco falando, não li isso em lugar nenhum. Para mim é óbvio. São pessoas, são jovens que têm uma consciência e ética que é algo impressionante. Esperemos que não se percam. Esperemos que não se percam. Mas são pessoas, esse juiz que está aí, o Moro, é uma pessoa que você percebe a qualidade do trabalho dele. Até agora, nenhuma das suas sentenças foram questionadas. Então, porque assistindo o Jô Soares, um deles, o Jô Soares, eu fiquei completamente, né? E fala que são todos os anos 80, né? Os cristais, né? Parece das crianças cívicas, das crianças cristais, a gente começa a entender. Mas o que nós estamos colocando, o que Manuel Filomeno coloca, é que tem espíritos já reencarnando dessa qualidade para poder fazer esse trabalho. Quais eram os tarefeiros dessa que faria esse trabalho? Eu não sei, 2 centenas de especialistas em liberação dos despojos carnais, ou seja, espíritos que trabalhavam na área da desencarnação, ou seja, do desligamento do perispírito do corpo físico.
A equipe de trabalho que Manuel Filomeno de Miranda estava engajado tinha anglicano, católico, judeu, muçulmano e espírita. Ele, óbvio. Qual foi o motivo então desse intercâmbio? Desses espíritos que estão chegando. Primeiro, eles não têm vínculo anterior com o planeta. Eles não têm reencarnações desse planeta, então eles não têm nenhum vínculo. Não tem reencontros dolorosos. Se nós estudarmos as reencarnações, se nós pegarmos os livros do nosso Kardec, ou livros que a gente lê de romances que contam o processo reencarnatório, André Luiz, que fala muito sobre essa realidade, nós vamos percebendo que ainda nós, no nosso planeta, nós temos grandes acertos a serem feitos. E muitas vezes nós reencontramos os nossos amores, e muitas vezes nós reencontramos os nossos inimigos, os afetos. Esses espíritos estão fazendo isso por amor, novos valores. Contribuirão com um exemplo através do arrastamento que já falamos. E aí, quando nós lemos ali no resumo teórico do móvel das ações humanas, no livro dos Espíritos, pergunta 872, quando Kardec vai fazendo todo um resumo teórico sobre o que faz os seres humanos a terem as suas ações, ele vai colocando ali que, por exemplo, a fatalidade que ele fala nesse móvel, a fatalidade supõe decisão prévia e irrevogável. Nada é fatal. Porque eu posso, através da minha modificação, eu posso assumir compromissos do mundo espiritual, que é o que nós vamos falar hoje à noite. Quando eu estou estudando o meu processo reencarnatório, eu posso assumir determinados compromissos. Mas reencarnado, se eu sou uma pessoa que já me modifiquei, que estou me melhorando a cada dia, aquele compromisso que eu assumi não necessariamente precisa ser cumprido. Ele pode ser amenizado. Então, Kardec está falando exatamente isso quando ele está falando ali nesse resumo teórico do móvel das ações humanas, né? Existindo, de que serviria a inteligência do homem? Ou seja, aqui eu estou relacionando aquilo que aconteceu na tsunami, o que acontece nesses processos de expiações coletivas, todas elas têm uma finalidade. Não sei se vocês se recordam, os mais jovens com certeza não, quando houve aquele incêndio do Joel em São Paulo, alguns anos atrás. Eu trabalhava ali no Teatro do Chá, na sede da Light, estava conversando com o companheiro. E o Joelma fica a poucos metros do prédio onde eu trabalhava. E nós vimos ali o desespero daqueles que estavam vivenciando aquela realidade. Não era espírita na época. Eu me convencia ao espiritismo muitos anos depois. E quando eu comecei a estudar o espiritismo, que foi a religião que trouxe as minhas respostas das minhas ansiedades, das minhas dificuldades, das minhas dúvidas. Eu estudei também lá no Defonso Corrêa, para um trabalho lá de grupo de estudo sobre expiações coletivas, e eu fui ler o que aconteceu com aqueles espíritos ligados a esses dois incêndios, ao Joelma e ao Ambraus, né? Foram os dois incêndios que aconteceram muito próximos um do outro naquele momento em São Paulo. Eram espíritos que estavam ligados aos romanos. O general romano estava se aposentando e quiseram fazer homenagem a esse general romano. Mas não tinha mais graça pegar cristão, crianças, jogar na arena e deixar as feras com ele. Não tinha mais graça isso. O que eles fizeram? Qual foi a grande ideia que tiveram?
iriam iluminar a entrada do local onde ele seria homenageado, com tochas humanas. Saíram pegando crianças, jovens, velhos, mulheres, empalavam, besuntavam e colocavam fogo. Esses espíritos ligados a este evento são aqueles que estavam lá no Drauzio, no Joel. Precisavam passar por aquilo? Não precisavam passar por aquilo. Mas eles pediram para que aquela fosse a maneira que eles encontravam para devolver à lei o que eles tinham retirado da lei. E eu não me recordo agora o nome do espírito que descreve o momento em que eles desencarnam. E o espírito diz com essas palavras: enquanto a cidade chorava o evento, a tragédia, nós do outro lado da vida, nós recebíamos aqueles irmãos como completistas. Se alguém quiser saber o que é completista, e eu não vou falar aqui, leia o Nosso Lar. André Luiz, lá no final do livro Nosso Lar, ele faz uma pergunta ao espírito que está acompanhando no departamento das reencarnações. E ele pergunta: o que são completistas? E o espírito vai dar uma explicação do que sejam completistas. Leiam, vale a pena. A destruição da liberdade moral, ou seja, a fatalidade, diminuiria essa possibilidade de eu escolher meu caminho. Se eu vou passar por aquele caminho, eu não tenho como fugir, qual é o meu mérito em escolher o caminho melhor? E é isso que ele está trabalhando. Não haveria responsabilidade, o bem e o mal não existiriam, virtude ou crime. Se eu tenho que passar por determinada situação e não tenho como fugir, onde é que está a minha liberdade de escolha? De escolher o melhor caminho para mim? A negação do progresso, do livre-arbítrio, nós falamos. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Somente em relação à morte. Essa sim, isso é fatal. Nós um dia retornaremos ao mundo espiritual, sim, sem exceção. Uma vez eu vi uma frase, possivelmente deve ser brincadeira, mas o Roberto Marinho disse uma vez que se ele morresse, né? Aconteceu. O modo das ações humanas em relação à evolução, a vida corpórea é dada para expungir suas imperfeições, as nossas vidas. Alguém se perguntou por que a gente está reencarnado? Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui neste momento, encarnados, para que a gente possa avançar na senda do bem, tirarmos as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas paixões negativas e substituí-las por aspectos positivos de tudo isso, que vai mostrar que eu estou crescendo na senda do bem. Quanto mais se depura, mais diminui seus pontos fracos. Na razão da nossa elevação, cresce a força moral, ou seja, eu vou transformando meu conhecimento em ações do bem. E a partir do momento em que eu vou melhorando o meu mundo íntimo, eu vou afastando aqueles espíritos que são maus, que se locupletam das más energias, dos maus pensamentos que a gente exala quando nós estamos nessa condição. Então, se eu vou modificando o meu mundo íntimo, eu vou melhorando a minha ambiência, e isso vai fazendo com que os maus se afastem e os bons se aproximem. Não existe aquele ditado que os bons pensamentos atraem bons espíritos? Essa é a condição. Trabalhando inclusive ainda nesta condição
do livro Transição Planetária, na pergunta 258 da escolha das provas, porque eu estou tentando mostrar para vocês que aquilo que aconteceu, na verdade, não foi uma injustiça divina, faz parte de todo um processo, né? E quando nós lemos ali na pergunta 258, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, a resposta do espírito é verdade. Eles próprios escolhem o gênero das provas, seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos, das suas consequências, que estes tiverem. Até agora nós falamos só de desgraça, só de coisa ruim. Mas eu não esqueci de falar da esperança. A página 13, Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda faz essa observação. Contribuindo na grande obra da regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido a fim de contribuir em favor das mudanças. Nós não estamos sós. Deus nos ampara sempre. Jesus esteve entre nós para trazer um bom exemplo, trazer uma maneira diferente de ver aquele Deus visto por Moisés como um Deus vingativo. Porque havia necessidade, naquele momento, no nosso momento evolutivo, lá, alguns milhares de anos atrás, que o Deus fosse visto dessa maneira, porque aí a gente seria refreado nas ações. Nós vemos, por exemplo, o Código de Hammurabi. Alguém já leu o Código de Hammurabi? É muito interessante se tem algum advogado aqui. Hammurabi foi um imperador assírio que ele estipulou leis. Quando você tinha uma relação com outra pessoa e havia ali uma disputa, existia uma lei que regia esta relação, que é o Código de Hammurabi. Por exemplo, se eu fosse médico e no meu tratamento eu matasse o paciente, os familiares daquele paciente tinham o direito de matar a mim ou um dos meus familiares. Se eu fosse um construtor e a construção caísse e machucasse alguém, os familiares daquele ser, daquela pessoa que sofreu esse dano, tinham o direito de lapidar a mim ou a minha família. Era o olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vem trazer o quê? Uma nova visão de Deus. Deus amor, Deus compaixão, Pai amoroso e bom. E que quando nós vivemos essas tribulações que nós estamos colocando, que foi colocado no livro, descrito no livro Transição Planetária, nada disso é por castigo. Tudo isso é para a educação. Porque o Espírito, nesse processo, ele vai aprendendo. É como se nós tivéssemos um curso e que no final do ano temos que fazer uma prova. Se tivermos nota suficiente, nós avançamos. Senão, nós continuamos fazendo mais um ano daquele curso, daquele ciclo. A mesma coisa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista encarnatório. Nós vamos aprendendo lições. Quando a gente aprende, que a gente mostra que aprendeu, nós somos levados a uma outra condição. E um dia atingiremos a perfeição, sem exceção.
Aqui agora nós começaremos a falar sobre, como havia comentado a Linei, uma hora nós falaremos sobre a transição planetária, uma hora vamos falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mais as conclusões. Então agora eu não sei quanto tempo nós teremos de intervalo. 15 minutos? Tá bom, então 5 para as 4, todo mundo de volta. A gente continua. Obrigado pela atenção, até agora.